Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o nosso presidente, senador Alessandro, parabenizar pela condução dos trabalhos, agradecer aqui a presença de todos que vêm participar, acompanhar essa audiência pública e fazer uma referência e uma manifestação pública de reconhecimento a esses atores que estão aqui hoje nessa audiência pública. Eu, que sou coordenadora da Comissão Externa, que acompanha as obras paralisadas e inacabadas desde a última legislatura, eu tenho acompanhado um pouco do trabalho e do interesse de cada um desses órgãos nessa pauta. Então, aqui, a Regina Lemos, que já acompanha há algum tempo e sempre trabalhando, principalmente pela capacitação dos entes federados, principalmente municípios, estados, para que eles possam fazer adesão no sistema. Né? Um dos apontamentos do último acórdão do TCU é justamente a falta de um sistema integrado, padronizado, as informações variam de ministério para ministério, e isso dificulta muito o acompanhamento dessas obras, até com conceitos e termos diferentes em cada um dos ministérios. Então, a gente sabe do esforço que a Regina faz, e hoje, lá no Ministério de Gestão e Inovação, com certeza, ela é parte importante desse processo de retomada e de conclusão dessas obras. Queria fazer aqui uma referência especial ao FNDE, sempre esteve presente nas nossas audiências públicas, reconhece e tem uma preocupação grande, a própria Flávia usa esse termo, com essa tragédia nacional, que é uma presença de tantas, inúmeras obras paralisadas e inacabadas no nosso país. A gente tem que, algum problema tem, para a gente ter números tão altos. Estamos sendo ineficientes em alguma coisa, né? Em várias coisas, né, Keila? E aí eu quero deixar aqui a nosso otimismo em relação à gestão da Fernanda, presidente do FNDE. Acredito muito, tem referências dela no Ceará, e acredito muito no avanço dessa pauta, nessa gestão dela, né? Até porque ela tem um perfil de destravar, de enfrentar o desafio. Ela sai daquela questão, mas foi sempre assim, não tem jeito, não tem jeito. Ela tenta achar um jeito da gente superar alguns obstáculos que parecem intransponíveis, mas que com o cuidado, a atenção e dentro da legalidade nós podemos superar se a gente tiver vontade política. Eu acredito muito nisso. Queria aqui cumprimentar também a Casa Civil, que sempre tem estado disposta a participar de todas essas frentes que nós já tivemos para enfrentar esse problema. Agradecer o CGU também, que sempre é aberto, todos os momentos que a gente convida, em audiência pública, sempre vem discutir, né? Então a gente fica muito feliz de tê-los conosco aqui. E o TCU também, que é um grande parceiro da Comissão Externa, a gente sempre tem tido no TCU a consultoria, o apontamento, a gente tem acompanhado todos os acórdãos que a gente tem visto do TCU. O TCU tem tido cuidado de fazer esse levantamento, essa pesquisa, que é uma coisa bem detalhada e difícil, né? E a gente tem acompanhado todo o trabalho que o TCU tem tido. Muitas vezes, quando a gente fala dessa situação, o dedo já logo vai para são os tribunais, né? E, na verdade, a gente percebe, acompanhando de perto, justamente o contrário. O TCU tem tido, a CGU, uma preocupação muito grande de ajudar a trazer uma solução para esse problema. Então, quando tem vontade de resolver, a gente acredita que é possível resolver. Então, hoje eu quero aqui dizer que eu estou, assim, vibrando com essa medida provisória, né, porque é um passo muito relevante para que a gente possa avançar nessa pauta, porque nós já tivemos outras iniciativas, mas que vinham assim mais teóricas, né? Vamos fazer um pacto, vamos juntar, vamos fazer, mas como, né? E a gente precisa, como disse aqui a Keila, enfrentar o que está segurando, né? Então, essa questão do recurso a gente tem que botar na mesa. Não adianta ficar jogando para lá e para cá e fazendo de conta que não falta, que a gente não precisa atualizar esses valores. Isso é um fato e é muito importante. A gente precisa colocar recurso. Mas não é só isso, né, Keila? A gente precisa ter aí critérios, ter todo um plano de reprogramação dessas obras, né? O FNDE vai ter que ter todo um desdobramento, né, de agilidade na análise desses novos projetos, porque
porque senão a gente vai continuar com essa lentidão, a gente vai acabar não dando conta nesse período, né? A gente está falando de conclusão, não é de entrega de equipamentos, né? É obra demora, então a gente precisa dar uma agilidade para tudo isso. Então a gente sente o interesse de todos, né? Eu quero aqui dizer que a gente está acompanhando de perto, são 79 emendas que foram apresentadas ao texto da MP, nós estamos acompanhando, avaliando caso a caso, viu, presidente, para que a gente possa aproveitar. Aqui a gente é uma casa que o processo faz parte do processo legislativo, né? Então a gente consegue reunir experiências diversas de todos os cantos do Brasil, pessoas que estão lidando lá na ponta, no dia a dia, com essa situação, e com certeza as contribuições que nós recebemos são todas muito relevantes. Eu queria, falando um pouco sobre o que foi dito aqui hoje, colocar algumas preocupações que eu tenho, que acho que a gente precisa pensar e aproveitar o texto da MP para que a gente não deixe problemas para depois. A gente precisa tentar resolver o máximo possível nessa MP, para não ficar depois precisando de outras questões. Até, se eu pudesse, eu incluir a saúde e outros ministérios aqui para a gente resolver, mas a gente pensa na possibilidade até de uma MP para outros órgãos. Eu tenho certeza que esse passo vai ser exemplo para os outros ministérios. O FNDE sai na frente, parabéns aí ao FNDE por isso, viu, Flávia? Eu fico muito feliz de ver a disposição que vocês estão para resolver. Eu queria aqui colocar algumas questões que a gente até conversou também com a FNDE, mas eu acho que é importante o TCU, o CGU, estar acompanhando conosco o nosso presidente. Primeiro, a questão das obras que estão em tomada de contas especial, né? Então, elas estão nessa situação, tomadas de conta especial, vão ficar fora, nós vamos separar a parte de problema de investigação e vamos abrir para que ela possa ser concluída. Muitas vezes já é outro gestor quer concluir, essa obra está lá, é o problema. E a gente vai fazer o quê? Vai parar e sacrificar a população ou vamos punir quem foi culpado pela tomada de conta e vamos reprogramar e vamos entregar essa obra e deixar quem não deu conta ou teve algum problema responder por ela. Então, a gente precisa ver, eu acho que é uma questão que a gente precisava já incluir nessa MP. Queria ver também a questão... A Flávia já está olhando também isso, que é a questão de algumas obras que já foram abarcadas numa resolução anterior. E, por isso, eu acredito que se a gente não incluir elas nessa MP, elas vão ficar aí porque na outra resolução não tinha recurso. Então, elas estão naquelas medidas que eram mais teóricas que eu falei, então, de repente, elas precisavam ser incluídas na MP para que elas possam realmente ter dotação, ter possibilidade de fazer uma reprogramação com atualização de valores. Eu queria deixar aqui a questão também... algumas obras, elas não vão carecer de investimento, elas precisam de repactuar prazo. São obras que já estão em funcionamento, já há meses com alunos funcionando. Hoje mesmo eu estive acompanhando um caso lá no FNDE. Então, já tem alunos, estão funcionando, mas não conseguem prestar contas. E vão ser notificadas e vão para a tomada de contas especial porque elas estão inacabadas, porque o prazo venceu, não tinha convênio mais para prestar conta. Então, esse tipo de obra ela não vai precisar de recurso, ela só precisa de um tempo para o município prestar conta. E aí, a gente sabe que são casos que vão poder, que eu acho que tinham que entrar logo também, independente de recurso, que o limite, a princípio, é recurso, né? Mas eu acho que essas entram sem precisar entrar nesse recurso e elas podem dar aí uma resposta interessante em números, né, de obras que podem ser aí concluídas. Questão do recorte da data, que é maio, que eu acho que a gente precisava avaliar isso juntos, porque maio, algumas ficaram logo depois entraram, né? A MP está sendo ainda, de repente a gente consegue abrir mais um prazo para a gente incluir aquelas que chegaram, que entraram no status de paralisada e inacabada, logo depois a gente... pelo menos colocar um prazo de acordo com a aprovação da MP, que aí a gente pega mais um pouco, que ficaria de fora e que vão estar aí também fazendo contagem para essa situação. A questão
a questão da regulamentação posterior, eu queria fazer uma pergunta até se ela vai ser feita através de portaria ou vai ser projeto de lei. Como que vai ser isso? Vai ser interno ou vai passar por aqui? Se for, a gente precisa deixar o menos possível para a gente poder aproveitar esse processo legislativo e colocar já esses critérios, tudo na MP, para a gente poder já ter, para não ficar remetendo a outra lei que tem mais prazo, mais tempo, né? Então, perde o sentido da MP se a gente for ficar remetendo a uma legislação que vai passar por aqui novamente. Então, essa é outra questão que a gente queria colocar aqui. Em relação aos critérios de priorização, eu concordo que a gente não pode colocar muitos, né? Mas eu acho que esse da aprovação técnica, de viabilidade técnica, ele é fundamental. De repente, nós vamos ter aí municípios com um percentual de obra avançado, mas que não tem o projeto de reprogramação aprovado. Ele vai ficar ali na lista de prioridade, segurando o recurso, sem o projeto. Então, acho que essa questão do projeto aprovado, o projeto e a viabilidade técnica aprovada é essencial. A questão depois do percentual de obra executado e também da antiguidade, né? A questão da obra mais antiga. É muito bem pensado pelo FNDE. Queria deixar aqui, pedir também informação sobre a questão do conceito de obra cancelada. Eu tenho conversado em outros ministérios, na saúde mesmo, eles entendem a obra cancelada como a inacabada. Eu não sei se existe uma confusão em relação a esse conceito. Eu queria saber o que são essas obras canceladas. E elas vão ficar de fora? Elas têm como entrar? Como que estão? Qual é a situação dessas obras? A cancelada. E eu queria... Também, eu sou do estado de Goiás e eu fiquei assim meio confusa em relação aos dados de Goiás, né? Que para mim a demanda é grande, mas depois parece que não é. Apareceram 800 obras depois. Então eu queria até ver também em relação a isso, como que está a situação de Goiás, uma atualização maior em relação aos dados de Goiás. Queria... Questão da ampliação do prazo eu acho bastante interessante também, e a possibilidade de adequação do projeto, alteração, né, porque essa flexibilização ela pode ajudar muito na reprogramação dessas obras. Então, aqui eu quero, não vou me alongar mais, mas eu quero dizer que a gente tem como trabalhar, vamos fazer mais uma audiência pública amanhã, a gente quer apresentar o parecer no dia 1º de agosto, né? Eu estou à disposição para que a gente possa construir, com o apoio de todos, um texto que seja respeitado, reconhecido e que tenha o entusiasmo de todos para que a gente possa realmente trabalhar mãos à obra, mas de mãos dadas, porque a gente precisa de todos para que a gente possa avançar, não só concluindo essas que estão aí, mas também nos preparando para evitar as próximas, né? Qualificando os nossos gestores para que eles possam estar mais qualificados para apresentação de projetos, para início de novas obras, garantindo recursos, trazendo mais eficiência para a execução dessas obras com recurso federal. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e agradeço ao presidente pela palavra.